Diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O 12 fala assim: então me invocareis. É uma chamada de Deus. Me invoque, fale comigo, busque a minha presença. Então me invocarei, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Deus, tenho falado com o Senhor há tanto tempo e as mesmas coisas, tenho repetido e entrado às vezes até num sistema de automaticidade, aquela coisa que falo, mas Deus não deixa de te dizer: fale comigo. O versículo 12 diz isso: então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. O 13 diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Mas o 14 é a sua vantagem, é o privilégio que você tem, é o que deve ser estimulado à igreja. O 14 diz assim: serei achado por vocês. Então vamos pensar um pouco nessa frase do próprio Deus através de Jeremias a um povo cativo, a um povo que realmente estava preso. Serei achado por vós, diz o Senhor. Diz mais o texto aí, olha só: e farei mudar a vossa sorte. Esse texto deve ser a motivação da igreja. Quando a igreja busca Deus, Deus se apresenta, deixa ser achado. E essa afirmação: serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, é a pergunta que deve ter e tem que ter uma resposta. A pergunta é a seguinte: por que eu devo vir à igreja? Estar lá na minha casa, na sala da minha casa, no quarto, orando, falando com Deus, buscando a Deus? Por que devemos buscar a Deus? Tem que ter um motivo, uma razão para isso, tem que ter uma justificativa para isso. E pelo menos 4 motivos muito fortes nós temos para dar uma resposta a essa pergunta. Por que eu devo insistir? Por que, Deus, que eu devo te buscar? Quais são as razões? Mesmo em prisão, mesmo em dificuldade, mesmo andando no cotidiano da vida, mesmo vendo o tempo passar, mesmo tendo uma esperança que um dia morreu e ela está aqui, vem, não vem, mesmo olhando para o passado e vendo que uma série de coisas acabaram, não retornam mais. Por que, Deus, devo te buscar? Em primeiro lugar, o texto responde para mim e para você. Eu devo te buscar, Deus, porque eu vou te achar. Eu devo te buscar, Deus, porque esse é um dos principais motivos. Eu vou te achar. Uma experiência ruim, experiência frustrante, é quando você insiste, é quando você busca, é quando você empenha, coloca toda a sua força, todas as suas energias físicas, psicológicas, espirituais, e caminha, e quando você vai e não acha, e você conclui: não achei. Isso é altamente frustrante. Agora não sou eu quem digo isso, é Deus. Eu vou me deixar achar por vocês, quando vocês me buscarem de todo o coração. Deus afirma isso. Deus, na realidade, faz uma recomposição nas mentes e nos corações das pessoas para animá-las. Eu vou deixar ser achado por vocês. E quando isso acontece, e quando eu busco Deus de todo o meu coração e o acho, na realidade eu acabo marcando um encontro. E as pessoas dessa igreja, fora dessa igreja, as pessoas que estão nos ouvindo, elas precisam marcar um encontro com Deus, independentemente do lugar. É o que pode acontecer de melhor na sua vida.
Então, depois que eu o acho e ele deixa ser achado, o que eu vou descobrir é que eu marquei um encontro com Deus. E como que vai ser esse encontro? Como que vai acontecer esse encontro? A primeira coisa que você tem que compreender é que esse encontro, ele é marcado, vai ser marcado por pessoas muito diferentes umas das outras. Você é muito diferente de Deus. Você é pecador, limitado, visão setorial, compreende pouco as coisas. E Deus é globalizado, integral, sabe tudo do princípio ao fim. Deus é Deus, você é você. Então imagine só, você o busca, ele deixa ser achado, você marca esse encontro e ele começa a falar com você. Só que ele é Deus e você é pecador. Há uma diferença gritante, alarmante, extrema em relação a isso. Só que isso te faz descobrir algumas coisas importantes. E dentre essas coisas importantes que você vai descobrir no texto, é que você, nesse encontro, quando você o procura, que Deus é tudo aquilo que você precisava, precisa e vai precisar. Tudo. Porque você o busca para ter proteção, ele é a sua proteção. Você o busca para ter provisão, ele é a sua provisão. Você o busca porque você não sabe o que fazer, onde ir, como argumentar, que caminho andar. Ele é a governabilidade do mundo. E quando você vai naturalmente nesse encontro, porque você o busca e ele deixou ser achado, você vai encontrando um Deus que realmente é uma descoberta e é tudo aquilo que você precisa. Por isso, busca a Deus. A igreja precisa ser estimulada a buscar Deus de todo o coração. E além de descobrir quem você é e quem Ele é, e além de você descobrir que Ele é tudo aquilo que você precisa, você vai descobrir também nesse encontro com Deus, na sua busca, que Deus sabe tudo a seu respeito. Sabe sobre as suas frustrações, suas angústias, suas esperanças esquecidas. Nesse encontro você vai descobrindo tudo a respeito de que Deus de fato sabe tudo e que nada fica oculto a Ele, de A a Z. E com isso você tem mais liberdade. Liberdade que você não tem com seu pai, com seu irmão, com seu filho, com a sua esposa. Porque diante de Deus você fica desnudo, sabe tudo. E você entra nesse encontro com Deus sabendo e tendo essa consciência. Além de você descobrir que Ele é tudo que você precisa nesse encontro, de que Ele sabe tudo a seu respeito nesse encontro, você descobre que Deus é generoso, que Ele tem misericórdia, que Ele tem um plano para você. É nesse encontro que você descobre isso. O povo estava preso dentro de um cativeiro, aqui no texto, um cativeiro irreversível, e Deus estava dizendo para o povo lá no cativeiro: eu tenho um encontro com vocês, tenho um pensamento em relação a vocês. O povo lá no cativeiro, na prisão, estava descobrindo que Deus é generoso, que Deus tem misericórdia, que Deus tem, na realidade, compaixão. Então a gente precisa responder essa pergunta: por que eu devo buscar a Deus? Porque Ele deixa ser achado. Porque quando eu o acho, eu marco um encontro com Ele. E nesse encontro, eu vou tendo certas descobertas. Ele é tudo que eu preciso. Ele sabe tudo de mim. E Ele é misericordioso. Nesse encontro eu descubro isso.
Mas ainda eu quero aprofundar um pouquinho mais essa pergunta. Por que devemos buscar a Deus? Eu devo buscar a Deus porque Deus é surpreendente. E as pessoas precisam saber disto. Deus causa surpresa, Deus faz surpresa, Deus promove surpresa. Você está achando que a sua vida está porque está jogada ao léu, dada ao vento, ao acaso? De maneira alguma. Deus tem surpresas para você. E quando eu vou responder essa pergunta, por que devemos buscar a Deus? Eu vou descobrindo na Bíblia que eu devo buscar a Deus porque Ele vai ser achado quando eu buscar. A minha busca não é vã, porque eu vou buscá-lo e vou ter um encontro com Ele. E nesse encontro tem descobertas. Quais? Ele é tudo que eu preciso. Quais? Ele na realidade sabe tudo a meu respeito. Ele é misericordioso, generoso, Ele é compassivo. Deus é surpreendente. Mas eu preciso buscar, porque é na busca que eu vou ter essa resposta para essa pergunta. Por que, Deus, que eu devo te buscar? Quando eu vou buscando, eu vou descobrindo que Ele é mais do que eu pensava, mais do que eu sonhava e mais do que eu imaginava. Por quê? Porque Deus tem algumas ideias totalmente fora dos padrões que eu conheço, das falas humanas que eu conheço e convivo todos os dias, seja no serviço, na igreja, na escola. Deus é atípico muitas vezes, guarde essa palavra. Deus é atípico, inusitado. E não adianta você o colocar, ou a igreja o colocar dentro de um certo padrão. Deus é admirável. E quando eu vou buscando a Deus, além dessa situação de o achar, eu marco esse encontro. Nesse encontro eu vou tendo descobertas, eu vou compreendendo que Ele é surpreendente, admirável. E era isso que Deus estava fazendo ali no cativeiro. Ei, se vocês me buscarem, eu tenho pensamentos em relação a vocês, pensamentos de paz. Se vocês me buscarem de todo o coração, eu tenho uma vontade em relação a vocês. Deixarei com que vocês me observem e darei a vocês coisas surpreendentes. Porque sair desse cativeiro seria algo surpreendente. Seria, não será? Então a gente vai compreendendo isso. Que ideias é essas, Deus? Que ideias mais inusitadas são essas? Deus tem a ideia de pegar o fraco e fazer forte. Isso não é comum. Isso é surpreendente. A gente lida com o forte, a gente gosta do forte, a gente convive com o forte, a gente admira o forte. Só que Deus pega o fraco para fazer forte. Isso não é surpreendente? A Bíblia tem uma afirmação dizendo que Deus pega as coisas loucas deste mundo para honrá-las, para colocá-las em situações de realmente evidência. Deus disse: não é comum, coisa louca é louca, é insana, Deus. A gente gosta das coisas lógicas. 2 mais 2 são 4. E quando Deus diz que 2 mais 2 vai acontecer, que vai dar 1000, que vai dar na realidade 100, uma proporção fora da convenção, a gente acha isso louco. Mas a Bíblia diz que Deus escolhe as coisas loucas deste mundo. Isso é surpreendente. A Bíblia diz que Deus dá força ao cansado. Quando uma pessoa está cansada, dentro da lógica, a gente pede para descansar, para repor as energias, para tomar alguma coisa, uma vitamina, para se munir de algum suprimento, alguma coisa assim. Não, a Bíblia diz que Deus dá força. A pessoa está cansada, está querendo desistir, está querendo abandonar. A Bíblia diz que Deus a faz continuar. Isso não é surpreendente?
Quando a Bíblia diz que Deus tira do monturo, do lixão, do lugar que ninguém gosta de ir, tira dali certos príncipes e os coloca em certos lugares, a gente fica abismado com essa afirmação, porque não se tira de algum lugar ruim alguma coisa boa. Mas a Bíblia diz que Deus faz isso. Quando Deus resolve pegar mulheres estéreis, que não têm condição de dar filhos, terem famílias, e Deus faz uma inversão, a gente vê Deus fazendo isso. A gente observa que Deus, de um punhado de ossos secos, faz um exército. Isso é surpreendente. Que Deus é esse? Um Deus que causa surpresa na vida das pessoas, na sociedade, na igreja, por onde Ele passa. Quando você vai lá no Salmo 107, você vê a afirmação que tem lá, nos últimos versículos, Deus pegando mananciais e transformando mananciais em desertos, e fazendo a inversão, transformando desertos em mananciais, versões e inversões. Que Deus é esse? A gente vai vendo Deus dando comida, dando água no deserto. Comida, água, não combina com o deserto. Isso é surpreendente. Que absurdo é esse? Que extremismo é esse? Que radicalismo é esse? Jesus Cristo morrer por nós, não merecedores. Deus é surpreendente. Por que devemos buscar Deus? A gente tem que ter essa resposta na ponta da língua, conviver com essa resposta, andar com essa resposta. Nós devemos ainda buscarmos a Deus por causa da sua interação. Interação que exige relacionamento, conversas, posições. E é exatamente isso que Deus faz. Deus interage. Olha quem Ele é, olha quem você é. Deus quer interagir com você, apesar de você ser quem é, e apesar de Deus ser quem Ele é. E nessa interação vale a pena a gente refletir. Nessa interação vale a pena a gente fazer algumas colocações. Porque a interação tem a ver com relacionamento, com conversas, com comunicação, com diálogo, com opiniões. Isso é interagir. Ninguém interage sem esses movimentos. Não tem jeito. E Deus se dispõe a interagir com você. Só que a Bíblia, em Provérbios capítulo 21, versículo 30, já faz uma advertência para mim e para você. Quando a gente for interagir com Deus, você tem a sua opinião, você tem a sua posição, você tem a sua cosmovisão de vida, e você enxerga a vida de uma forma, de uma maneira. Só que quando eu vou em Provérbios capítulo 21, versículo 30, lá diz algo que já me tira do eixo, já me deixa desprovido, já me faz recolher-me a minha insignificância diante de Deus. Porque Provérbios capítulo 21, versículo 30 diz assim: não existe sabedoria, inteligência, conselho contra o Senhor. Apesar da sua opinião, Deus pode divergir de você, mas nem por isso Ele deixa de interagir com você, de falar com você. E a gente tem que entender isso. Deus se relaciona. Aqui no cativeiro, Deus está justamente buscando um relacionamento. Deus está dizendo no versículo 29, capítulo 29, no versículo 12: me invoque, passe a orar, eu vou te ouvir. No 13 ele diz assim: me busque, você vai me achar, quando você buscar de todo o coração. No 14 ele diz o seguinte, abertamente: eu serei achado
em função dessa oração que você faz, dessa invocação que você faz, desse todo coração que você tem, dessa sinceridade, eu mudarei a sua sorte. É por isso que a gente tem que vir no culto de orações e fazer oração coletiva, individual, buscar a Deus, plantar. E mais um motivo para a gente pensar em relação a dar a resposta, por que Deus que eu devo te buscar, é a ideia do relaxamento. Como a gente tem conversado com pessoas tensas, preocupadas, doentes da alma. Como a gente tem conversado com pessoas que realmente estão sem direção, atirando para tudo quanto é lado. Isso precisa modificar. A ideia de relaxar é a ideia de ficar tranquilo, ter direção, perder a atenção. Não é a ideia de irresponsabilidade, não. De forma alguma. É a ideia de alívio. A palavra alívio significa o seguinte: eu vou tirar a sua carga, vou diminuir significativamente a sua carga. Você tem uma carga, você tem uma cruz que você tem que andar com ela, mas eu vou fazer ela ficar suportável. Você vai andar, você não vai parar. Você vai andar, você não vai ficar atolado ou atolada. Você vai andar, você não vai ficar preso ou presa. Você vai andar, e andando você vai chegar aonde você tem que chegar. O que não dá é para você chegar onde você tem que chegar preso, parado, inerte. Como que você vai chegar lá? Não tem jeito. Mas quando a Bíblia fala dessa forma, dessa maneira, Cristo dizendo, eu vos aliviarei, a palavra aliviar tem sentido, eu vou tirar a carga que está prendendo os seus passos e criando um peso para você, te dando um embaraço. Eu vou tirar essa carga, dar a você um alívio, e é a atitude que Cristo tem. Tornar a sua carga mais leve, ao ponto que você pode andar e quem sabe correr, tornar algo suportável, ao ponto de você não parar. Quanta gente parada dentro da igreja. Eu preciso concluir, porque é uma breve reflexão. E a gente vai concluir da seguinte maneira, olhando para o texto. E você viu no texto que Deus se dispõe, eu vou ser achado por vocês, quando vocês me buscarem de todo o coração. Essa é a ideia de Deus. Quando você vem à igreja para achar Deus, achar Deus nos púlpitos, nas orações, na palavra dita, achar Deus nas movimentações dos irmãos. A ideia é essa, Deus se apresentar e você perceber, você achar. Procure isso. Por que que eu devo buscar a Deus? Porque Ele não vai se esconder de mim. Por que que eu devo buscar a Deus? Porque isso vai virar um encontro a qualquer hora. Eu vou buscando. A qualquer momento isso se transforma em um encontro com Deus. E aí nesse encontro eu tenho descobertas. A primeira descoberta, Ele é e eu sou. Quem eu sou? Quem Ele é? Eu sou eu, pecador, limitado, não posso, preciso de ajuda. Quem é Ele? O Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Há uma diferença gritante nisso, mas não tem problema. Eu vou a si mesmo, porque eu busquei, e Ele marcou para mim um encontro, e eu estou lá. Por que que eu devo buscar a Deus? Porque Ele é surpreendente. Tem uma surpresa para mim, tem uma fala para mim, um pensamento para mim, que eu não pensava, eu não imaginava, eu não sonhava. Deus faz as pessoas sonharem, imaginarem coisas que elas não imaginavam, a pensar coisas que elas não pensavam. Deus é surpreendente, fácil de ser observado isso na Bíblia. Por que então que eu devo buscar a Deus?
porque Ele vai se interagir comigo. E quando Ele fizer isso, no encontro que eu tenho com Ele, porque eu o achei e sei que Ele é surpreendente, eu vou dentro de Provérbios capítulo 21, versículo 30, reconhecendo a minha insignificância. Fala, Deus, nesse encontro fala comigo, porque a Bíblia diz que não existe sabedoria e inteligência, nenhum tipo de artifício contra o Senhor. Fala, Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. Para finalizar, eu vou entender isso, por que eu devo buscar a Deus. Então, você viu pelo menos 5 motivos aqui, porque Deus, quando eu chegar perto dele parado, porque quando eu invoco Ele vem, a minha carga pesada, que tem me deixado embaraçado, que tem me deixado sem dar passos, quando eu vou buscar Deus, com a minha carga, Deus vai aliviar a minha carga, soltar laços, criar desembaraços. Vinde a mim e eu vos aliviarei. A palavra aliviar significa isso, não é tirar tudo, mas é tirar o suficiente para você andar, para você caminhar, para você deixar de ficar inerte como você está, deixar de orar como você está deixando de orar, deixar de ler Bíblia como você está deixando de ler, deixar de vir à igreja como você está deixando de vir, deixar de buscar a Deus como você está deixando de buscar. Alívio significa isso. Então a gente precisa se reposicionar, dar um grito, busca, pede ajuda, dá uma resposta a essa pergunta: por que eu tenho que buscar a Deus? Porque Ele vai ser achado. 1, porque eu vou marcar um encontro com Ele através dessa atitude. 2, porque na realidade Ele é surpreendente. 3, porque Ele vai interagir comigo. 4, e porque Ele vai aliviar a minha carga. 5, então eu tenho pelo menos 5 respostas para uma pergunta: por que eu devo buscar a Deus? Respondido isso, me ajuda, Deus, me ajuda a te buscar, me ajuda a me posicionar nessa busca, porque eu preciso de alívio, preciso desse encontro, eu preciso ser surpreendido, porque a vida está um tédio. Eu preciso, na realidade, entender a minha insignificância. Não há conselho contra o Senhor, não há inteligência contra o Senhor. Tudo bem, então fala comigo, tenha compaixão de mim. Deus, tenha compaixão de mim. Vocês entenderam? Discipula através disso. Sabe a melhor maneira que se tem para você fazer o que você diz, é ensinando outras pessoas a fazer o que você fala. Faça isso. Chega na sua casa para o seu filho: filho, nós temos que buscar a Deus. Chega para a sua esposa: filha, nós temos que buscar a Deus. Chega para o seu irmão na igreja: filho, nós temos que buscar a Deus. Irmão, nós temos que buscar a Deus. E tem essa resposta. Eu tenho uma resposta para você. O porquê que nós temos que buscar a Deus. Ele vai deixar ser achado, vai ser um encontro, Ele tem surpresa para me dizer, não há conselho, sabedoria e inteligência contra Deus, e Ele alivia as minhas cargas. Faça isso, irmão. Diz o texto literalmente, só para a gente finalizar e orar, literalmente o texto diz assim: mudarei a vossa sorte. Por que a gente não faz isso? Por que a gente tem essa dificuldade? Por que a gente quer tanto que a sorte seja mudada, a história da vida seja mudada, a questão financeira, a questão espiritual, a questão relacional, a questão familiar? Por que a gente quer que tanta coisa aconteça em termos de mudança? E a Bíblia fala sobre isso. Serei achado por vós. Feche os olhos, quero orar por você. Senhor, nos ajude a entender a Tua palavra, para praticá-la, para exercer, Deus, uma função
para que traga resultados concretos, efetivos, não apenas, ó Deus, algo teórico. Deus, ajuda-nos a entrarmos nas nossas casas, nas escolas, dentro da igreja, em lugares secretos, para falar com o Senhor, porque a Bíblia diz que o Senhor vai ser achado. Dá-nos essa compreensão dentro do coração, na nossa intimidade, em larga escala, em larga proporção. Nos ajude em nome de Jesus. O Senhor quer marcar um encontro com muita gente dentro dessa igreja, onde o Senhor está precisando falar, porque é a sua fala que muda, é a sua fala que chama à existência aquilo que não existe, é a sua fala que direciona, que provê, que organiza toda a vida de uma pessoa. Ajuda-nos nesse encontro com o Senhor. E quando nós vamos nesse encontro, nós descobrimos, ó Deus, a sua generosidade. Nós descobrimos, Deus, o quanto o Senhor é benigno, o quanto o Senhor é compassivo. Nós descobrimos, ó Deus, o quanto o Senhor sabe a nosso respeito. E aí, ó Deus, a gente tem a liberdade de chorar, de dizer que estamos frustrados, de dizer, ó Pai, que as coisas não aconteceram como nós assim desejássemos. Nós temos toda a liberdade, porque o Senhor já conhece tudo. E aí, Deus, o Senhor vai interagir conosco. Não é o nosso conselho, não é a nossa opinião, não é o nosso padrão, porque não há sabedoria, não há conselho, não há inteligência contra o Senhor, Deus. Nesse encontro a gente reconhece a nossa insignificância, e aí o que nos resta é clamar: fala, Deus, fala. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que nos resta é isso. Por isso ajuda a sua igreja, o seu povo. Deus, quando descobrimos que o Senhor é aquele que quer aliviar a nossa carga, algo que pesa, que não deixa andar, que embaraça, que oprime, que comprime, que faz com que a pessoa fique estagnada e passa dias, meses, anos, décadas. Deus, rompe isso em nome de Jesus, quebra isso em nome de Jesus, alivia e faz, ó Deus, o teu povo andar, caminhar, para que, ó Deus, cada um possa experimentar o que o Senhor tem reservado para a vida dele, dela, em nome de Jesus. Deus, nós queremos dar uma resposta ao diabo, a nós mesmos, às pessoas que nos perguntam: por que te buscamos? Te buscamos porque estamos te achando e vamos te achar, porque tem um encontro com o Senhor. Te buscamos, ó Deus, porque o Senhor vai interagir conosco. Te buscamos, ó Deus, porque o Senhor vai nos surpreender. Te buscamos, ó Deus, porque o Senhor vai aliviar as nossas cargas e a vida vai ganhar suavidade. Ensine isso aos jovens dessa igreja, ensine isso, ó Deus, aos anciãos, às crianças. Toma isso, ó Deus, como partido, como algo seu, em nome de Jesus. E aí, Deus, muda a sorte, como está escrito em Jeremias. Muda a sorte, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos na igreja uma campanha: quem planta, colhe. É isso, é buscar Deus. Planta, fala, o encontro vai ser marcado, e uma hora ele vai bradar lá do céu, uma hora ele vai falar lá do céu: te concedo, é hora, é o tempo. Deus tem um tempo para as suas respostas. É por isso que você tem que buscar. É outra resposta que você pode dar a essa pergunta: por que eu tenho que buscar a Deus? Quando você faz essa campanha, quem planta colhe, é uma forma de buscar a Deus, e você tem que dar uma resposta a essa pergunta. Eu busco a Deus porque Deus vai me responder, porque Ele se interage comigo. Nós temos a Fabiana, né, Fabiana? Tudo bem com você? Eu vou falar em nome dela. Ela é mãe do nosso querido Marcão. Ei, Marcão, queridão, como é que você está? Tudo bem? Ela, na campanha Quem Planta Colhe, de uma forma secreta, escrevendo, querendo um emprego. Deus a ouviu, interagiu, porque Deus faz isso, irmãos. Essa busca da Fabiana
resultou justamente nesse processo, dessa reflexão dessa noite. O que ela fez? Deu uma resposta. O porquê que eu devo buscar a Deus. Então ela fez exatamente isso. Ela achou Deus. Deus a surpreendeu. Interagiu com ela, com a necessidade dela. E aí você vai entendendo o porquê que a gente precisa de fato buscar a Deus. Que Deus te abençoe, filha. Que você possa buscar muitas vezes Deus com essas respostas. Ele vai interagir com você, com a sua família, com o seu filho. E nós agradecemos a Deus por isso. A sua alegria é a nossa alegria. Amém. Que Deus seja louvado por isso. A todos que estão nessa campanha Quem Planta Colhe, eu vou te convidar que fique em pé, para que a gente possa orar, falar com Deus, para que Deus, no momento que Ele queira, brade do céu, fale com você e lhe dê respostas, porque Ele vai interagir com você. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, esse é o princípio, plantar na sua presença. Como diz aqui em Jeremias, plantar orações, plantar, ó Deus, realmente clamores, súplicas em nome de Jesus. Necessidades dos meus irmãos, Deus, descritas nesse envelope, intimidades que são deles e que o Senhor sabe, porque, ó Deus, o Senhor sabe de tudo em todos, o Senhor sabe de todas as coisas. Deus, olha a necessidade do meu irmão, da minha irmã. Deus, brada do céu uma palavra que possa desembaraçar, que possa curar, que possa encaminhar. Se não existe, que possa fazer surgir, porque a tua palavra, ó Deus, ela gera, ela cria, ela faz realmente surgir do nada, do caos, porque a tua palavra, ela é criadora. Deus, cria, ainda que não exista. Tenha compaixão do teu povo, num ato simples, reverente, respeitoso. Tenha compaixão desse temor, dessa condição, ó Deus, que imprimimos na relação para contigo, aonde não se há recurso, ainda que existam outros recursos. Deus, o Senhor é a garantia, o Senhor é a sustentação. Por isso, em nome de Jesus, dê respostas, dê em nome de Jesus efetivações, situações concretas, para que o meu irmão, a minha irmã possam, ó Deus, degustar, usufruir das suas petições. E como resultado final disso, Deus, em nome de Jesus, que os meus irmãos e as minhas irmãs possam, ó Deus, glorificar, exaltar o teu nome, e que isso sirva de testemunho para dentro da igreja, para fora da igreja, para que o Senhor seja realmente, ó Deus, considerado, estimado no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Graças a Deus. Fiquemos todos de pé, os que não estavam. Vamos dar a bênção apostólica, orar, agradecer a Deus, sabendo que Deus tem surpresa para você. Venha ao culto, Deus tem surpresa para você. Venha ao culto, Deus vai interagir com você. Venha ao culto, Deus vai marcar encontros com você. Venha ao culto, amém? Amém. Vamos orar e depois vamos ouvir um cântico. É tão bom sair da igreja, ir embora ouvindo algumas melodias, letras. Isso faz bem a alma, né? E aí a gente vai juntando, né, o que houve no início do culto, no meio do culto e no final do culto. Isso cria uma história. A gente vai embora com uma história. Graças a Deus por isso. Senhor Deus, obrigado por estarmos aqui. Não há outro lugar melhor. Obrigado, Deus, te agradecemos de todo o nosso coração por esse tempo precioso e te agradecemos mesmo. Senhor, traga a nossa memória, o nosso coração, aviva, Senhor, uma condição realmente de te buscar de todo o nosso coração, como é expressado em Jeremias, porque o Senhor tem pensamento de paz a nosso respeito.
pensamento, ó Deus, que realmente são diferentes. Faça essas pessoas te experimentarem, irmãos, irmãs, as pessoas que nos ouvem. Deus, faça isso. A nossa expectativa é vir aqui e marcar um encontro contigo nessas vidas. E nesse encontro, descobrir o Senhor, em nome de Jesus.